tarde. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela escolha do tema, pelo convite. O tema é Novas Tecnologias no Diagnóstico de Doenças Venosas Pélvicas, Angiografia 3D e AIVA. Porém, vou dar mais ênfase às doenças venosas obstrutivas, visto que as varizes pélvicas têm como padrão ouro de diagnóstico a angiografia. Bem, inicialmente vamos definir lesões venosas obstrutivas significativas, quando há redução do diâmetro maior que 50%, detecção de vias colaterais e comprovação do refluxo venoso superficial ou profundo. Alguns artigos demonstram os efeitos hemodinâmicos de uma estenose venosa crítica, e a gente percebe que o calibre é a maior influência no fluxo de uma veia. Existem os fatores de controle de pressão que são mais complexos, existe controvérsia nessa explicação, mas a maior influência é do calibre. Essa fórmula a gente consegue comprovar isso. Se a gente tomar esse cilindro como vaso e pensarmos que ele tem um fluxo de 100 centímetros cúbicos por segundo, se eu colocar na fórmula, eu dobrar o comprimento desse vaso, eu vou levar na metade o fluxo do vaso. Se eu dobrar a viscosidade, eu levo na metade também o fluxo do vaso. Porém, se eu dobrar a pressão, eu dobro o fluxo do vaso. Agora, porém, se eu dobrar o rádio desse vaso, ou seja, o seu calibre, eu vou aumentar em 16 vezes o fluxo, tamanho a influência do calibre do vaso. Esse é um artigo do Endovascular Today, escrito pelo Raju, já demonstrava que em 1950, Cockett e colaboradores demonstrava que as lesões eram detectáveis na flebografia somente em 50% dos casos. Isso atrapalhava um pouco provar a prevalência da doença obstrutiva venosa nos casos em que ela ocorria, devido às falhas da flebografia. E as compressões nas síndromes obstrutivas são geralmente bidimensionais e não circunferenciais, podendo assim ser facilmente perdidas através de projeções frontais da flebografia. O termo também compressão da veia ilíaca, ele disse que era impróprio, porque esse termo é somente mostrar apenas uma característica da lesão. E é importante a gente mostrar a fibrose intramural ou transmural com trabéculas e membranas luminais que podem ser encontradas nas lesões. Esse é um artigo do Journal of Vascular Surgery que demonstra algumas falhas da flebografia quando comparado ao IVUS. Primeiro é o erro na localização da confluência iliocaval em quase uma vértebra lombar. A lesão também foi perdida por flebografia em 25% dos pacientes. A máxima estenose está incorreta em 67% dos pacientes que submetidos à flebografia, e a flebografia também subestima o grau de estenose em 69%. Então, se a gente observar uma flebografia desse padrão que nos sugere uma lesão obstrutiva significativa, numa reconstrução 3D como essa ao lado direito, a gente pode caracterizar muito melhor a lesão. Existem alguns artigos que demonstram qual o melhor exame para poder detectar as lesões compressivas ou obstrutivas venosas. Esse aqui é um dos artigos que mostra a conclusão que para identificar as possíveis compressões iliocavais mais suscetíveis a sintomas e trombose, é necessário um estudo intravascular, que é feito através da venografia e o IVUS, e extravascular, que é feito através da tomografia computadorizada e ressonância. É importante sempre correlacionar os achados morfológicos e hemodinâmicos no caso. Então, dessa forma, a gente teve a oportunidade do contato com a angiografia 3D, que nada mais nada menos que é uma angiografia rotacional e que mostra as características vasculares e ósseas do paciente no momento do exame. E existem vários trabalhos que mostram que, comparado à angiografia, mesmo sendo em 3 incidências, ela é superior tanto na sensibilidade quanto na acurácia. Então, como nós realizamos essa angiografia 3D? Primeiro, precisa de um aparelho com as características que possa realizar esse exame. Nós fazemos uma punção na veia femoral guiada por ultrassom, colocamos o introdutor 7 frentes e utilizamos a bomba injetora 80 ml de contraste meio a meio, com uma pressão de 400 psi. Obtemos imagens como semelhantes a essa. Ao lado, aqui é um paciente que a gente realizou a angiografia, ao lado tem imagem de reconstrução em 3D caracterizando a lesão estenótica e a circulação colateral também, e observando também as características ósseas como compressão. A angiografia 3D, além do diagnóstico, ele também pode nos auxiliar no tratamento. Aqui nós caracterizamos bem a lesão obstrutiva com circulação colateral e o posicionamento do stent. Além disso, pode acompanhar esses pacientes no pós-tratamento, a conformação do stent, se há compressão ou não do mesmo. Essa aqui é uma outra característica, é o endomove, que a gente faz um tracejado onde passaria provavelmente o nosso fio guia e dá a imagem intravasal, que a gente pode ter uma ideia de como está dentro do vaso. Uma outra característica também que a gente faz um tracejado no trajeto venoso e eles nos dá o diâmetro máximo e mínimo através das imagens coaxiais.
aqui mais uma vez exemplificando aqui, caracterizando através da imagem coaxial e da reconstrução 3D, a gente pode, da maneira mais segura, caracterizar a lesão obstrutiva venosa. Como conclusão, então, a gente pode falar que ela tem uma sensibilidade satisfatória, fidelização do paciente, porque nós mesmos que realizamos esse procedimento não precisa ser enviado para nenhum serviço para realizar uma tomografia ou uma angiorressonância. Apesar de invasiva, ela tem baixa morbidade e existe limitação nas imagens que nas oclusões agudas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ultrassom intravascular. Ele é considerado o exame padrão ouro na detecção e classificação da doença obstrutiva venosa. E no serviço de ponta de referência nos Estados Unidos e Europa, ela pode ser considerada mandatória. Ele é essencial em todos os passos do tratamento e até mesmo do diagnóstico. Então, quando a gente tem aqui para quantificar a extensão da lesão, a gente tem aqui lesões estenóticas, uma lesão suboclusiva com várias colaterais, e as duas juntas, tanto a estenose quanto as colaterais. Nesse tipo de angiografia, a gente consegue delimitar onde inicia e onde termina a doença com total segurança para a gente poder fazer o nosso tratamento e até mesmo na soltura do stent onde vai começar e terminar. É importante também para quantificar o grau de estenose, como essa angiografia aqui ao lado demonstra praticamente o exame normal, mas em pacientes com síndrome pós-trombótica, a gente precisa caracterizar o intravasal, e um ultrassom intravascular ao lado aqui mostrou que tem uma estenose significativa de 67%. Uma outra função seria delinear a anatomia venosa, então a gente consegue determinar mais precisa a confluência do cavalo, então a gente pode iniciar, quando a gente pensa na soltura do nosso stent, tentando não invadir a ilíaca ponta lateral, ele é muito mais preciso comparado à flebografia. E importante também na detecção precoce de problemas com o stent. Existem vários trabalhos que falam sobre ultrassom intravascular e sua eficiência. Um deles é o vídeo, que é um estudo comparativo entre o IVUS e a flebografia, e tem como conclusão que o IVUS é mais sensível na avaliação da estenose do que a flebografia, melhora o planejamento de tratamento com potencial de melhorar o resultado clínico dos pacientes. E uma falha, em cerca de 15% pode ocorrer a perda da lesão, porque normalmente o probe, o catéter, ele não está totalmente coaxial, como o desenho aqui ao lado, esse desenho da figura aqui da esquerda. A gente consegue perder a borda da lesão porque ele vê um lado da lesão e não mostra o outro lado como está demonstrando a figura. Então, a gente perde a visualização e pode perder a outra borda como demonstrado. Como conclusão, a gente tem que ser sempre obsessivo nos detalhes clínicos, porque a clínica continua soberana. E utilizar o exame de imagem mais adequado à sua realidade faz toda a diferença no diagnóstico e nos resultados finais. Bom, espero ter correspondido às expectativas na caracterização das doenças venosas pélvicas, utilizando o IVUS e a angiografia 3D. Agradeço a atenção de todos e tenham um bom congresso.